Muito bem, dando sequência à programação aqui do Encontro Gaúcho de Agropecuária Regenerativa, vamos fazer inicialmente o agradecimento, claro, aos apoiadores Sebrae, UPF, Unigi, Emater RS e IBA, e o patrocínio da RBio, SLC Máquinas John Deere, Sicredi, Biopirol, Agricom, Inocular, Solúbio e Adubasul. A todos o nosso muito obrigado por permitirem a realização viabilizarem a realização desse evento. Vamos agora ao painel Os Remineralizadores na Construção da Fertilidade Integral dos Solos. Para esse painel, retornando depois do almoço, eu chamo aqui os palestrantes Edson Campagnola Bortolucci, Marcos Roman e Ed Werner Lian para compartilharem seus conhecimentos e experiências sobre esse tema. Edson Campagnola Bortolucci é professor pesquisador da Universidade de Passo Fundo, doutor e pós-doutor em ciência do solo. Marcos Roman é engenheiro agrônomo e produtor rural, com atuação em sistemas de agricultura sustentável, cultivo de oliveiras, grãos e turismo rural. Ed Werner Lian é engenheiro agrônomo agricultor, com 36 anos de experiência na BASF. De imediato, eu passo aqui a palavra ao professor Edson Campagnola Bortolucci. Boa tarde, pessoal. É sempre difícil falar depois de receber o soldo, né? O almoço foi muito bom, então eu espero não tontear ninguém e não fazer ninguém dormir. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui. E eu vou externar algumas informações, algumas opiniões também, no sentido de contribuir, e já parabenizando os organizadores do evento. Me sinto muito honrado de participar do primeiro evento no Rio Grande do Sul, e já coloco uma reflexão para nós. Agropecuária regenerativa. Regenerativa é porque nós fizemos algo de errado antes, sim ou não? Então tá. Então, eu acho que nós estamos num ponto espetacular, que é um divisor de águas, eu acho, da nossa agropecuária. Nós nunca fomos tão atacados como nós estamos sendo, externamente, internamente, e nós temos a responsabilidade de dar uma resposta. Mas uma resposta baseada em quê? Eu tenho algumas premissas que eu gosto de passar para todo mundo para deixar muito claro. A única coisa nossa é a terra e as pessoas que nela trabalham. O resto não me interessa. E o professor Marcos, antes, comentou o seguinte: a gente coloca preço em soja? Não. A gente coloca preço em milho? Não. Aonde que está o agronegócio nessa jogada? Se tu não tem o negócio, se o negócio não é teu, sobra o que para nós? Sobra o agro. E o agro a gente sabe fazer, e a gente só que esqueceu algumas coisas. É por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês um contexto da agricultura do modo que eu enxergo. Tá? E eu chamo a atenção para vocês para alguns pontos. Nós tivemos uma revolução industrial e uma revolução verde. Na minha época de graduação, o negócio era produzir mais. Nós tínhamos que produzir mais, não interessava o resto. E aí toda essa filosofia de agricultura teve uma consequência. Teve uma benesse, teve um bônus, mas também teve uma consequência. O bônus a gente sabe: aumento da produtividade, modificação genética, apoio de agrotóxicos e fertilizantes. Nós tivemos a mecanização, um crescimento absurdo. Só que nós aceleramos os ciclos edáficos. Cultivares de milho que levavam 6, 7 meses para chegar ao fim do ciclo, hoje levam quanto? 115 dias. Dobrou a taxa de absorção de nutrientes. Toda essa herança aqui, ó, ela teve um bônus e ela teve um ônus. Do ponto de vista tecnológico, nós tivemos que ultrapassar esse modo de agricultura. E aí, nós estamos aqui, ó, biofertilizantes, biopesticidas. Mas em outras partes do mundo,
nós estamos aqui, ó, nanotecnologia. Nós já estamos prospectando algo nunca antes imaginado. Agora, o que eu quero passar como informação é o seguinte: vamos abandonar tudo que a gente sabe daqui? Eu acho que não precisa. Eu acho que a gente tem que entender o que a gente fez de certo e de errado. Vamos começar a incorporar novas tecnologias para manutenção da produtividade e menor uso, por exemplo, de agrotóxicos? Sim, eu acho que é um objetivo muito bom e muito claro. Vamos começar a substituir produtos mais tóxicos por produtos menos tóxicos, mais amigáveis ao meio ambiente? Vamos. Vamos começar a incorporar tecnologias, por exemplo, nanotecnologia, para uma agricultura realmente regenerativa? O colega anterior falou em 30 milhões de hectares, 40% dos solos mundiais degradados. Gente, nós não vamos muito longe nessa lógica. Então, novamente, eu parabenizo o evento, os organizadores, porque já está passando o momento da gente entender algumas coisas. Tá? Pois bem, a primeira coisa que eu coloco é o seguinte: commodity, agricultura de circuito longo, alto custo, não depende, a colocação do preço não depende de nós, e nós temos que entender isso. E nós temos também agricultura de circuito curto, muito desmerecida ultimamente, mas que vem retomando o seu papel. Como dizia uma professora que está sentada aqui na frente, nós não comemos arquivo Word nem arquivo PDF. Nós não comemos tecnologia. Nós comemos carne, arroz, feijão, salada, etc, etc. Então, nós não podemos nos passar desse tipo de raciocínio aqui. Eu não estou dizendo que não é para produzir soja para exportar. Eu estou dizendo que a lógica é diferente. Outra coisa bastante negligenciada e chamada a atenção pelos nossos predecessores. Uma propriedade de 50 hectares dificilmente tem uma produtividade uniforme. E muito está explicado em função do tipo de solo. Essa propriedade aqui, ó, tem neossolo, argissolo e chernossolo. Chernossolo com um teto de produção de quase 100 sacos por hectare. Ah, se eu tivesse uma fazenda só com esse solo. Mas não existe. É só a Ucrânia que tem. E vocês viram o que está acontecendo? Neossolo regolítico, teto 15 sacos por hectare. Está introduzido dentro da lógica da commodities. Está dando prejuízo. Mas não quer dizer que seja um solo ruim. Quer dizer que eu estou mal usando aquele meu recurso dentro da minha propriedade. Quantos produtores rurais, quantos técnicos se preocupam em saber quantos hectares de cada tipo de solo tem na propriedade do cidadão? Cultiva-se 100% da área útil e quer um teto de produtividade alto. Não é bem assim. Não vai acontecer. Tá? Muito porque a natureza faz o seu trabalho. Problemas herdados da agricultura tradicional, agricultura convencional. Compactação de solo. Se manteve por 50 anos a compactação de solo. E vai se manter, infelizmente. Infelizmente, nós temos problemas ainda de compactação de solo, que é um problema muito antigo. Veja aqui, aonde está vermelho é porque está ruim. Não tem nada a ver com futebol, tá? Aonde está azul, está bom. Não tem nada a ver com futebol. Tá? Então, vejam que, em sistema plantio direto, quimicamente pode estar bom o solo, mas fisicamente pode estar denotando um problema de manejo, de herança daquele velho sistema. Eu não me impressiono muito com um tipo de máquina, com computador, com laptop, quando eu vejo essa situação aqui. Ó. Quando eu vejo isso aqui, ó. Quando eu vejo isso aqui, ó. Eu não me impressiono com alta tecnologia, se o básico não está sendo bem feito. O meu predecessor disse assim, fazer agricultura do feijão com arroz. Sim, temos que fazer agricultura, primeiro um bom feijão com arroz. Depois a gente vai ver o que a gente pode melhorar. Do ponto de vista químico, a gente acha que durante 50 anos a gente fez a coisa certa.
Uma brincadeira minha com um bolsista, nós pegamos 5.300 amostras de solo e fomos ver se quimicamente estava bom. Nós descobrimos que 50% das áreas têm deficiência de fósforo. Gente, há 50 anos, numa agricultura tradicional, tecnificada, nós não acertamos ainda os níveis críticos de fósforo. Querem que piore? 87% das áreas estão com os níveis críticos de potássio acima do normal, ou acima do exigido. Ou seja, nós tiramos recurso de fósforo que precisava e colocamos recurso em potássio que não precisa. Se o fósforo e o potássio fossem brasileiros, tudo bem, mas não é. Isso tem um custo muito alto, dentro de uma lógica, inclusive, de commodity. E aí a pergunta que eu iniciei, vamos continuar com práticas desta maneira, ou vamos usar esse momento para desenvolver novos sistemas, novos produtos, e, por que não, uma nova prática agrícola? Eu acho que é esse ponto que a gente está agora, certo? E aí vem o seguinte, vem o cerne da temática da proposta que me foi dada. Remineralizadores é um produto. Pó de rocha é um produto. Calcário é um produto. Eu tenho que considerar esses produtos como algo que eu vou introduzir no meu sistema agrícola, de preferência o meu sistema que faz o beabá, o meu sistema que faz o feijão com arroz, conservação do solo, rotação de cultura, manejo de fluxo de água dentro da lavoura. E não o contrário. Daí o pessoal talvez diga assim, mas professor, o senhor está desmerecendo os produtos. Não, eu estou tentando fazer com que esses produtos tenham a melhor probabilidade de resposta dentro do meu sistema, para não queimar o produto, para não queimar aquele meu recurso. Tá? Então é dentro dessa lógica que a gente vai trabalhar. Todo o pó de rocha, o pessoal do calcário às vezes fica bravo comigo que eu digo, o calcário é um pó de rocha. Mas como? O KCl é um pó de rocha, só ele é granulado. E o remineralizador, ele é um pó de rocha também que está classificado dentro de uma legislação, dentro de uma normativa. Então, tudo que tem hoje, basicamente, veio do recurso geológico, certo? Qual é a parte boa? Que nós podemos comparar esses produtos de acordo com as suas características, as suas necessidades e de acordo com o que de melhor ele tem a oferecer. Não existe um produto desses três que vai suprir todas as necessidades de toda aquilo que eu estou querendo dentro do meu sistema de produção. Por isso a necessidade de conhecer cada um deles. Então, bem tranquilo. Origem, corretivo da acidez, regional. Fertilizante, 85% nós importamos. Remineralizador, é regional. Até 10 anos atrás, ninguém falava em substituição de fertilizante por remineralizador. Por quê? Custo. Corretivo baixo, fertilizante alto, remineralizador baixo a alto. Aí nós vamos discutir um pouquinho. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E aí, depois que deu o problema a primeira vez da importação de fertilizante, principalmente potássico, aí o remineralizador e o pó de rocha vieram com força no sentido de substituição dos fertilizantes industriais. A pesquisa estava preparada? Não. Os produtores, no geral, estavam preparados? Não. Alguns produtores já com uma experiência muito boa nisso, mas em geral não. Necessidade, corretivo de acidez. É obrigatória necessidade. Isso a gente já conhece. Fertilizante, obrigatória. Remineralizador, opcional ou substituição. Aí a pesquisa tem que responder essa questão.
Finalidade, não adianta. Para eliminar alumínio tóxico, calcário. Ele produz base neutraliza, eleva o pH, neutraliza o alumínio. Os remineralizadores fazem isso? Alguns sim, alguns não. Depende qual. Fornecer cálcio e magnésio. Alguns remineralizadores fazem? Sim, a própria normativa já diz, acima de 9%. Micronutrientes, fertilizantes. Eu tenho que comprar separadamente os nutrientes. Isso é uma vantagem, mas também é uma desvantagem. Quando eu vou comprar adubo, eu vou comprar fósforo, potássio e nitrogênio, ou compro a formulação. Quando eu estou falando de remineralizador, é um coquetel. Aquilo ali tem metade da tabela periódica dentro dos pós de rocha que eu estou usando. Isso é ruim ou é bom? Depende para que eu vou usar e depende da minha filosofia de uso desse remineralizador. Tá? Vocês já estão imaginando que a coisa é complexa, sim ou não? Já estão percebendo que não é assim, eu boto o produto em substituição do outro e deu. Não, não é assim. Nós temos que ter muita ciência em cima dessas escolhas. Quando a gente fala em remineralizador, por que chama atenção de todo mundo? Porque nós temos uma geodiversidade, uma variedade de tipos de rocha extraordinária no Brasil. Tem rochas de tudo que é tipo, que podem ser usadas e têm potencial para a agricultura. Mas tem um problema, elas não são uniformes entre elas. A quantidade grande de rocha que nós temos aqui na nossa região é o basalto. Nós temos a quantidade absurda de basalto que a gente pode usar. A gente começou a prospectar para uso agrícola justamente esse basalto, esse rejeito da indústria dos agregados, que a gente começou a aproveitar esse material e viu que tem um potencial. Mas nós temos outros tipos de rocha que estão escondidinhos ali, que a gente pode prospectar. Outra coisa positiva do remineralizador, nós podemos importar toda a tecnologia do calcário de moagem para dentro desse novo produto. Toda aquela tecnologia do filler, da granulometria, da solubilidade, tudo isso a gente pode trazer quase que sem adaptações. Segundo, que a gente está devagar. Disponibilidade de nutrientes e a eficiência agronômica de cada material. Depois a gente vai ver como isso é complicado. Outra coisa complicada, posicionamento de produto. Quando a gente tem cloreto de potássio, quando a gente tem adubação nitrogenada, a gente sabe quando, a hora, a dose, né? E isso vale para o Rio Grande do Sul, vale para o Pará, vale para a Bahia. É muito, digamos assim, uma rotina o uso de certos produtos. Já o remineralizador, já esses produtos novos, nós temos que desenvolver todo um aparato de ensaio agronômico para ter esse posicionamento desses produtos. Gente, eu não estou dizendo que está errado, eu não estou dizendo que é ruim. É muito pelo contrário. Eu estou dizendo que nós precisamos conhecimento para saber usar de uma maneira racional esses produtos. Pois bem, outra coisa muito importante, custo por unidade de nutriente. Eu não vou citar tipo de produto, mas tem produtos, por exemplo, com 5% de potássio. E o outro produto também com 5% de potássio. Só que do ponto de vista de mineralogia, aonde que esse elemento está ligado, um disponibiliza 80% do potássio, o outro vai disponibilizar 10% daquele potássio. Para as plantas tem uma grande diferença. Tá? Então vejam, pessoal, que a coisa é bem complicada. Um tipo de nutriente que está muito pouco explorado, que a gente vai tentar trabalhar, é a questão dos micronutrientes. Os pó de rochas, em geral, têm uma quantidade de micronutriente muito boa, muito grande. E isso tem um reflexo muito positivo na qualidade de grãos e na qualidade de frutos. Tá? Pois bem,
Aqui um breve slide para mostrar o que está sendo explorado em grande quantidade hoje, os tipos de rocha. No sul do país aqui, basicamente basalto e gnáises. Nós temos que entender que cada rocha é composto de minerais. Cada corzinha diferente dessas aqui, ó, é composto por vários elementos químicos, e dentre eles nutrientes. Querem que piorem? Cada mineral desses aqui, ó, tem uma velocidade de dissolução no solo. Uns minerais se dissolvem rápido, outros minerais se dissolvem muito devagar. Isso é ruim? Não. Se o meu objetivo é residual, isso é bom. Se o meu objetivo é na veia, ali naquele momento, a disponibilidade, aí não é tão bom. Vocês estão entendendo a lógica do sistema? Aqui o exemplo, cada tipo de rocha, uma composição química, e cada composição química, uma taxa de liberação diferente no solo. Falando em micronutrientes, a única coisa que nós não queremos em nenhum tipo, tanto de adubo quanto de remineralizador, são metais pesados, né? Eu não quero adubar com alguma coisa que tenha problema de chumbo, de arsênio, de elementos que possam vir contaminar, digamos assim, os alimentos. É por isso que também a normativa ela trata disso aí. E aqui vem a parte mais agronômica. Eu chamo a atenção aqui, ó, que para dissolver 0,3 milímetros de rocha, o solo precisa em torno de 25 anos. Essa é a taxa de intemperismo do solo, é a taxa de dissolução normal da rocha. Certo? Por que eu chamo a atenção de 0,3 milímetros? Porque 0,3 milímetros, fazendo o cálculo, de um basalto hidrotermalizado, que a gente trabalhou bastante, com uma concentração de fósforo de 0,60% e 0,70% de potássio, eu vou precisar em torno de 10 toneladas de pó de basalto, ou seja, 10 quilos de pó de basalto hidrotermalizado para fornecer o que uma cultura da soja, por exemplo, necessita para produzir 4.000 quilos. E ainda assim, em termos de fósforo, eu vou ter 9 quilos a mais, mas em termos de potássio, eu vou ter 78 quilos a menos nessa dosagem. Tá? Moral da história. 10 toneladas por hectare por ano equivale ao 0,3 milímetros de rocha dissolvida, que levariam 25 anos e eu estou usando em 1 ano para uma safra. Vocês estão entendendo o tamanho da coisa que tem que acontecer? Pois é. E aí vem a principal desvantagem, digamos, comparado a adubos solúveis, comparado com os remineralizadores e os pós de rocha. É a concentração dos elementos. Para você aplicar a mesma coisa de MAP, só com relação a fósforo, e aplicar a mesma coisa de KCl, você precisa, por exemplo, de 275 ml de um pó de rocha para equivaler àquilo ali. Um basalto metamórfico vai menos, em torno de 150 ml de material por metro quadrado para equivaler àquele volume de adubo químico. Se a gente vai para um outro tipo aqui, para fósforo, eu vou precisar de 400 ml e aqui 700 ml para colocar desse outro tipo de pó de rocha. Esse é um dos grandes, entre aspas, desafios da pesquisa e da aplicação agronômica. O volume é muito grande para aquele padrão de adubação que eu estava acostumado. Tá? Eu não estou dizendo que isso é bom, não estou dizendo que isso é ruim, eu estou dizendo que é uma característica dos produtos. Porque se eu exporto no grão fósforo e potássio,
esse fósforo e potássio, em algum momento, vai ter que voltar para o sistema. Ou ele vai voltar naquele ano, ou eu vou ter que fazer um sistema dentro da minha propriedade que ele vá voltar paulatinamente ao longo dos anos. E aqui vem o grande complicador, por exemplo, para a pesquisa. O ideal é nós termos tipos de rochas diferentes, testadas em vários tipos de solo, testada para várias culturas. Esse é o ideal. Só que isso ainda está engatinhando, a gente não tem. A quantidade de informação grande, digamos assim, é para soja, trigo e milho. Agora, quais são as combinações de rocha, de solo e de culturas que nos dão um resultado com maior probabilidade de ser positivo? Esse que é a nossa prioridade. É saber qual é a cultura, qual é o tipo de solo, qual é o tipo de rocha que responde para um determinado objetivo. Esse é o nosso desafio prioritário. Depois a gente vai tendo tempo para estudar as outras possibilidades. Questão de moagem. Essa aqui eu não vou discutir muito, porque a gente pode pegar material, pedras de grande tamanho, moe em diferentes tamanhos e aplica. A gente herda os problemas anteriores, né? Deriva de material. Eu queria ser o vizinho do sujeito que está aplicando isso aqui, que é ele que vai receber o material. Então, a gente continua tendo alguns problemas de manejo em função disso. Mas, via de regra, quanto mais fino o material, mais finamente moído, maior vai ser a liberação instantânea daquele elemento. É o que a gente gostaria que acontecesse comparando com adubo químico. Isso aqui não vai mudar. Por que não vai mudar a filosofia de adubação? Porque as plantas extraem nutrientes. E pior, se é no caso da soja, a gente vai vender para a China o grão e vai ir os nutrientes no grão. Esse nutriente ele vai vir de algum lugar. Ele vai ter que vir do solo. Se o solo não tem, ele vai ter que vir de algum lugar. Então, por favor, nós temos que entender que existe uma transferência de elementos químicos já escassos no solo para a planta que foi melhorada para conseguir extrair cada vez mais nutrientes, e quando ela consegue extrair, absorver o nutriente, a gente exporta. Vejam que baita negócio negativo a gente está. A gente compra fósforo e potássio, viaja 10 mil quilômetros, vai para o grão e a gente exporta o grão barato. Eu não sei até onde a gente vai conseguir aguentar esse tipo de lógica. Tá? Pois bem, aqui está a extração, né? A extração dos elementos. São grandes extrações por tonelada de grão. E aí a gente começou a trabalhar assim, o quanto de um remineralizador consegue transferir de nutriente quando a gente aplica ao solo para a planta. E a gente teve bons resultados. Aonde? Em campo nativo, por quê? Porque o solo é altamente intemperizado, pH baixo, cultura permanente e baixa fertilidade. Nessas condições, a gente tem a maior probabilidade de resposta, certo? À aplicação desse produto. O professor Marcos antes falou que teve um ano que não foi aplicado adubo lá e produziu a mesma coisa, né? Um dado espetacular. Mas por que não produz produz a mesma coisa quando tu não coloca adubo no primeiro ano? Porque você construiu a fertilidade do solo. E aí você tem, digamos, a menor probabilidade de dar problema de falta de nutriente depois. Só que aí vem a pergunta, quanto tempo eu posso ficar sem colocar adubo e sem refletir em produtividade? Aí eu não sei. Aí vai depender de cada tipo de solo, vai depender de cada tipo de adubo que eu coloquei.
Pois bem, então é isso que a gente estudou. Sem remineralizador, produz menos pasto, com remineralizador, produz mais pasto e transfere tudo para a planta, melhorando a extração. É isso que a gente espera. Com relação ao fósforo do solo, tende a aumentar a fósforo do solo. É óbvio, gente. Se eu coloco um produto contendo fósforo e ele se dissolve, quando eu faço essa medida no solo, vai aparecer. Quando eu coloco planta, a planta vai usar esse fósforo que está a mais para colocar no grão, e aí eu vou exportando. E a tendência é reduzir esses valores depois. Mesma coisa para cálcio, mesma coisa para magnésio. Com relação ao alumínio, ele baixa o teor de alumínio no solo, esse remineralizador, não são todos, mas esse que a gente estudou, ele tem uma influência no alumínio e ele tem uma influência leve no pH. Ele se enquadraria como corretivo de acidez do solo? Não. Tá? Mas é, digamos assim, uma característica a mais que ele nos dá. Pois bem, questão de produtividade, aquilo que eu estava falando antes. Com remineralizador e sem, não deu diferença. Isso é ruim e bom? Interessante, né? Falta 10 minutos, me mandaram calar a boca agora, de uma maneira elegante. É bom? Porque em substituindo totalmente um produto químico industrializado e importado, ele mantém a produtividade. A nossa curiosidade é ver se isso se mantém por 10, 15 anos. Tá? Questão da infiltração de água no solo. Uso de remineralizador e propriedades físicas. Eu uso pó de rocha para colocar em calçada, né, para passar com o carro em cima. A pergunta foi muito simples. O uso de altas doses de pó de rocha influenciariam negativamente na física do solo? Aparentemente, não. Isso é uma boa coisa. Questão de porosidade. Macroporosidade influencia negativamente? Também não. Então é ótimo esse tipo de produto, dá uma segurança de uso. Pode até não funcionar em alguns casos, mas também não vai atrapalhar. E aí vem o potencial da pesquisa, que é o que a gente está trabalhando agora no laboratório. Aplicando pó de rocha em trigo, nós aumentamos a produtividade, nós aumentamos zinco no solo e nós aumentamos zinco no grão. Olhem, pessoal, a possibilidade, o potencial de uso de alguns pós de rocha para melhoria do valor nutricional das culturas. Isso a gente não está pensando ainda, mas é algo extraordinário do ponto de vista da produção, não de commodities, mas da produção de alimentos, da produção de frutas, da produção de legumes, da produção inclusive de grãos, no caso do trigo. Pois bem, resumindo a nossa problemática, diferentes tipos de rocha, tem diferentes minerais que se mineralizam com velocidades diferentes. Cada tipo de solo vai responder de uma maneira ao receber esse produto e cada cultura vai responder também de uma maneira. Eu vejo aqui o colega que está na parte de reflorestamento, que tem grande possibilidade de resposta exatamente porque a longo prazo é esse tipo de produto. Né? Alguns estudos que a gente está fazendo. Como que eu concentro os elementos químicos, ou seja, como que eu diminuo o volume do pó de rocha para aplicação. Aí a gente está testando aqui algas e bactérias para concentrar os elementos químicos. A gente bota os bichinhos comer a rocha para tentar concentrar fósforo e potássio para usar de uma maneira mais concentrada esses produtos. Está dando certo? Tá. A nossa meta seria em torno de aumento de
5 vezes a concentração, a gente está conseguindo aí de 2 a 3 vezes a concentração, o aumento da concentração com esses bichinhos. O uso de pós de rocha, alguns pós de rocha, como veículo de agentes biológicos. Então, a gente percebeu que associando um mineral junto com bactérias, essa bactéria se torna mais efetiva no controle de nematóide. Esse trabalho aqui foi um dos escolhidos no Congresso Mundial em Florença, um dos melhores trabalhos, de uma orientada minha. Número de nematóide diminui com a dose do produto. Vigor de semente, que eu estava conversando com o Werner, aumentando com a dose de produto. E a matéria seca de plantas aumentando com a dose de produto. Então, vejo que a gente tem que sair da ideia única de substituir fertilizante, nitrogênio, fósforo e potássio por pó de rocha, para outros usos, para outras possibilidades de uso na agricultura. Aqui é o trabalho do Jefferson Piscin, que eu acho que está na plateia. Levanta a mão, Jefferson. Ah, está lá. Unindo bactérias, né, com NPK industrial, com um composto aqui de biochar. Então, todas essas possibilidades a gente tem daqui para frente. Considerações finais. Nós precisamos, pessoal, de resultados sólidos e a longo prazo. Nós temos que ter algumas certezas na vida. E, para isso, a gente precisa continuar fazendo constantemente testes e depoimentos, coletar as informações das pessoas que estão fazendo, estão usando, para a gente ter uma segurança. A segurança não é total, porque se eu pegar um basalto e colocar em outro lugar, pode ter um efeito diferente. Se eu colocar basalto num latossolo com soja, pode ser diferente do que com milho, pode ser diferente do que com trigo. Então, tudo isso a gente tem que ver com clareza. Tá? Posicionamento de produto. Eu acho que alguns remineralizadores já estão nesta fase. A fase da dose, de conhecer bem a dose clara, das épocas de aplicação, formas de aplicação e das eficiências agronômicas. Aonde a gente trabalha, aumentar a concentração dos organismos e aumentar a solubilidade do pó de rocha. Essa é uma dos nossos trabalhos. E aí eu coloco esse slide mais por rir, mais por anedota, que eu fui convidado para conhecer uma pá para canhoto. Viajei 60 quilômetros para conhecer a pá para canhoto. Claro, foi um amigo meu que me convidou, cheguei lá, estava com um churrascão preparado, né? Comi, bebemos, conversamos. Lá no final eu estava indo embora e ele, mas tu não quer conhecer a papa canhota? Eu digo, mas claro que eu quero, eu vim para isso também. Aí ele me mostrou. É isso aqui. É uma pá simplesmente cortado a parte da direita. Está errado? Não. É eficiente? Metade. Gerou uma história? Sim. Moral da história. Nós temos que conhecer aquilo que a gente está trabalhando para ver a potencialidade e ver a fraqueza daquilo. Tá? Essa aqui é o meu pessoal. Eu gosto de dizer que tenho a responsabilidade de dizer que a gente vem da UPF, é uma escola comunitária, a gente tem uma estrutura montada para mineralogia, para tamanho e composição química e mineralógica dos materiais. Aqui está a turma, essa aqui é uma turma anterior, aqui está a defesa de uma mestranda, a Tatiana, foi essa que ganhou o prêmio. Aqui as meninas, tem 2 que estão nos Estados Unidos já trabalhando. Aqui é a Júlia, que está fazendo o doutorado agora, o Alain, a Trindade. Aqui é o novo pessoal, né? Vocês vão só para trabalhar em laboratório. Né? Aqui ele está usando uma enxada para a direita e para a esquerda também.
O pessoal aqui, uma colombiana que veio trabalhar conosco com pó de rocha branco e queria vir colocado na mala. Eu digo, não faça isso. Então, o pessoal trabalhando conosco, e eu encerro, então, a apresentação me desculpando pelo excedente. Tá? Obrigado. Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui, uma responsabilidade maior. Um agradecimento à comissão organizadora, um agradecimento especial ao Dr. Eduardo pela briga que ele fez com um monte de entidades o ano passado para autorizar a multiplicação on-farm, que estão querendo nos matar e vão continuar mais 100, 200 anos no mesmo processo. É gratificante estar aqui vendo hoje uma plateia cheia. Eu comecei a fazer agricultura desde que eu nasci, com meu pai. No slide está mostrando desde 2011. 2011 foi quando eu comecei essa agricultura. Então, aqui, quando falo em 2011, foi quando eu comecei essa agricultura. Plantei no estado do Piauí, conheci os irmãos do Marcos Friedger lá, viramos amigos, hoje trocamos muita informação. Tá? Para nós começar aqui, quantos de vocês são produtores rurais? Por favor, levantar a mão. Quantos são técnicos, pesquisadores, agrônomos, etc., vendedores? Tem muito mais vendedor técnico do que produtor. Então, eu sei que eu vou apanhar de vocês no final. Todas minhas colocações, sou agrônomo, rasguei meu diploma da parte agronômica faz muito tempo. A parte química, biológica, fenológica, fisiológica, não. Tá? Então, a gente tem posicionamento diferente de quase todo mundo. E questionamentos aos montes. Essa frase seguiu esses dias, né? Circulou por aí. Portanto, quem está aqui está querendo, acho que, mudar um pouco isso, conhecer, porque não conhecemos nada. A gente ouve muita crítica aqui dentro mesmo, que tal sistema não funciona. Aí eu faço o sistema lá e funciona. Não me pergunte o porquê. Está aí a academia para ir atrás de descobrir o que é. Tá? Eu fiz a minha apresentação de trás para frente. Comecei pelo que a gente consegue no final, para tentar não dormir as pessoas. E fiz muito videozinho que eu já tenho lá, arquivado, que é o que eu prefiro botar como produtor rural, não estou falando como agrônomo aqui. Então, a gente vai passando o vídeo, é só clicar de novo aqui que passa o vídeo. A segunda. Então, vocês vão ver aqui de trás para frente. A planta pronta, a planta sendo feita, está lá para chegar lá no final, ver o pó de rocha. Marcos Roman, Campoerê, 28 de janeiro de 2025, no milho, com o TPI, ainda verde, sem fungicidas tradicionais, apenas uma de cobre com indutor de resistência lá atrás, lá na altura da entrada do trator. As espigas já começando a ficar secas, tá? Ainda tem um grau de umidade bastante alto, mas começando o processo. E muito bonito ainda, totalmente verde. Lembrando sempre, zero de adubos há muitos anos, apenas pó de rocha. Nitrogênio diferente, ainda sendo trabalhado. A gente vai começar a trabalhar novamente sem o uso de nitrogenados comprados tradicionais. É um outro grupo de produtos. Para entender de produtividade, que seria a colocação, antes de ter o evento Cigarrinhas, que começou a dizimar uns anos atrás, a gente colhia nesse formato aqui 250 sacos de milho, sem fósforo, sem potássio, e sem nitrogênio da forma tradicional conhecida, com um grupo de aminoácidos diferente. A gente buscou essas alternativas por quê? Custo. Bolso furado, não adianta eu colher 250 e não sobrar nada. Normalmente, hoje, eu tenho um custo, com relação aos meus colegas do meu município, de 2 a 3 mil reais a menos por hectare. Eu falo em insumos, porque se a gente comparar com o maquinário, as minhas encrencas velhas são todas lá trabalhando até hoje, eu não tenho nenhuma máquina moderna. A minha máquina moderna é uma plantadeira que planta mais mal do que a velha que eu tinha, ela tem 8 ou 9 anos, os tratores são 20. E faz a mesma colheita, e bota fora que nem as outras, e anda tudo igual. Tá? Isso aqui são os adventos pós, esse vídeo é do último ano, aqui eu tinha 8 variedades.
Pós-cigarrinha, a gente tem conseguido 180 a 200 sacos. E os outros produtores que também tinham derrubado para 30 sacos por hectare de milho, foi parado de plantar, isso é tudo milho sem irrigação. Nós temos excesso de chuva e um dos fatores vocês vão ver depois na análise lá. Tá? Então, esse aqui seria um milho com um monte de variedades, quase todos dando mais ou menos iguais. Novamente aqui um áudiozinho com o mesmo milho um pouco antes. Opa, desculpa, aqui o áudio. Desculpa também, áudio não, é um vídeo para mostrar. Esse é o mesmo milho que já estava seco, tá? Isso aqui, o lado direito, milho com pó. O lado esquerdo, o mesmo milho, milho sem pó, com adubação. O pó de rocha vai fazer emitir um monte de raiz a mais. A planta vai ter que buscar, vai ter que correr atrás, se vire. Não precisa. Aí a gente vai desmistificar alguma coisa que eu tenho que a academia me provar hoje. Por que eu estou fazendo tudo o contrário da agronomia, da química, e está dando certo com análise de solo para baixo ou para cima, não muda nada. Com o dobro de potássio, metade do potássio, não muda nada. Eu estou indagando. Isso aqui é uma plantazinha de soja. Eu lembro para vocês, quase tudo é feito por mim, à mão, quando vou olhar a lavoura. Não estou pensando em vir dar uma palestra. Então, não é uma coisa profissional com alguém. A minha esposa está aqui junto, então quem que formalizou isso foi ela. Eu estava na minha cabeça e ela tirou daqui e botou para lá como é que eu faço. Que a gente não sabe lidar com essas tecnologias, né? Agradecimento a ela aí, tá? Isso aqui são pés de soja, tá? Que também, como de manhã falou lá do Mato Grosso o senhor, 10, 11 plantas, para que 14, 15, 17, 20, 22, que é os meus colegas que fazem, para pagar royalties. Soja a gente está falando lá do meu município, da minha condição, 75, 85 sacos por hectare, zero adubo. Não precisa, mas os meus colegas trabalham com 500 quilos de adubo em média. Também colhem isso, mas já tem muita gente acima de 100 lá. Mas com aquela plantadeira a vácuo, que se tu vai ver, 200 hectares uma plantadeira de R$1 milhão. O meu município não faz safrinha, basicamente, mas você paga 32 sacos de soja por hectare de arrendo. Alguém quer ir lá? Então, estou convidando, não perde safra, mas são 32 sacos. Mas se tu quer comprar uma terra, 2.000 sacos de soja por hectare, abriu a boca aqui, já todos vocês vão me levar lá no cartório agora. Tá? Vale a pena? Todo mundo está sempre apertado. Isso é uma planta de soja. Quando vocês ouvirem aqui alguma marca comercial, não era para vir aqui divulgar. Tá? Então, algumas coisinhas a gente bota uma variedade aí, porque eu faço para mandar para alguns amigos, cutucar, fazer. Eu tenho aqui a minha amostra de pó. Está aqui o Carlos, que trabalha com o pó da empresa, aí, que é a patrocinadora. Não é o meu pó, eu não tenho pó para vender. É o pó que eu uso, só para o pessoal ver. Tá? E aqui vai mostrar muito a altura da planta. Num dia eu estava questionando, até postei no gás. Tá aqui. Marcos Roman, Campoerê, Santa Catarina, 4 de fevereiro de 2024. Uma planta aqui de variedade cromo, mas não é para falar da variedade, tá? Sobre os engalhamentos, aí quando a gente discute aí do que fazer, tá? Então, temos 8 engalhamentos. Os nós iniciais, naquilo que a gente preconiza, olha cá, um dedo ali, 1 centímetro e pouco, certo? Entre os iniciais. Quando a planta começou a fechar, aqui os entrenós viram 4 dedos entre um e outro. Tá? Ela ainda não terminou a florada, talvez está indo para o final agora, tá? Isso é o que eu queria mostrar. O que começa a fazer quando usa pó? A planta nanica, eu perco muito soja na hora da colheita. O soja está encostando na terra, as vagens. Esse ano eu vou tentar aumentar um pouquinho a população, só um pouquinho. Talvez até em algum local eu vou voltar a utilizar um pouquinho de adubo solúvel para ver se eu subo, para fazer outro ganho de outro lado. Mas é coisa de 50, 100 quilos talvez por hectare. Porque ela acaba disparando. Quando ela está toda enraizada, ela começou a entrenó também ficar alto, mas o meu soja fica mais baixo. Eu dei uma palestra há um tempo atrás, que quando algum me contrato até vou, mas daí eu preciso 8 horas para falar um pouco do que eu faço, de todos os meus erros,
Os acertos são pouco, porque vai virando isso aqui. E eu cheguei na empresa, a empresa que os agrônomos, antes almoçavam ir lá ver um trigo de um produtor. Chegamos lá, ele já mandou um áudio para o cara que tinha que usar nitrogênio. E depois ele disse que ia mandar usar um redutor de crescimento. Que beleza, para que botar nitrogênio para depois fazer isso aqui? Para gastar no nitrogênio e para gastar no redutor. É um complemento da palestra do professor aí. É um monte de depende. Aqui vai depender, olha isso aqui. Eu não fui fazer coleta para ver, eu fui arrancar uma planta para ver como é que estava a cor da nodulação. Vinha de um período de um horror de chuva e entrou um horror de seca. Da seca que a gente colhe 80 sacos, tá? E aí, quando começou a sair aquilo, eu parei. Vocês vão ver estourar a raiz, não é colhida com a pá, com nada, tá? Se atente um pouco para a nodulação, um pouco para os filamentos brancos, que vai ao desenvolvimento de fungos, filamentos, etc. E pelo sistema raiz e pelo resto da planta. O áudio vai ser o meu nome, mais nada. Depois o vídeo. Marcos Roman, Campo Herê, Santa Catarina, 6 de janeiro de 2024. Arrancando um pé de soja. Olha a estrutura do solo. O solo não é para estar totalmente soltinho, não é para estar um agregado desse tamanho, mas também não é para pulverizar que nem areia. Quase tudo que é bem esbranquiçado são filamentos, hifas de fungo, de micélios, de atiromicentes, protrons vários. Não sou mais da academia. Por favor, os da academia que vão me explicar o que é. 84 sacos por hectare. Tem alguém da Receita Federal aqui? Por favor, eu tenho hoje problema, mas eu estou cumprindo a lei. Eu faço todo o meu imposto de renda pelo lucro presumido, porque não tenho mais nota de despesa. Aí o que eu faço? Eu sou muito questionado no meu município, eu não compro carro novo, não compro máquina, não compro terra. Eu faço passeios com a minha esposa, eu compro vinho de R$500 e eu tenho um pedacinho de terra desse tamanho. Eu gasto na minha vida. Obrigado. E aí o turismo agradece e o dinheiro circula. Tá? Marcos Roman, Campo Herê, Santa Catarina, 11 de setembro de 2024. Uma colocação só aí para o pessoal aí do gás. Olha só, eu dessequei essa área, não é Roundup, a gente tem tentado, vamos repetir, tentado eliminar o Roundup, que não é fácil, mas de vez em quando a gente consegue. Tudo que vocês vê verde aqui, o que é? Serralha. Para quem conhece agricultura regenerativa, sabe onde é que vem serralha, certo? Será não é terra gorda, forte? Muito seca. Se nós cavocar aqui, daí até para plantar, mas a gente ainda não está plantando nem milho, estamos esperando, tá? Mas esse é o solo que eu comecei a tirar o adubo em 2011, certo? E quando a gente fala começamos a tirar, porque foi pequenas áreas, para depois ir ampliando, né? A última área, se não me engano, foi 2016. Isso aqui é um videozinho também que entra o nome de uma empresa, esquece, é só para mostrar como eu não uso adubo. Tá? Marcos Roman, Campo Herê, Santa Catarina, 23 de setembro, milho sem adubo, com nitrogênio diferente no sulco. E com biológicos novo da MTEC, produto em teste, está aqui dentro da bombona. Esse aqui era o bocache, esse aqui é uma sequência daquele que foi no milho, tá? É uma foto só, como é o desenvolvimento. Nessas caixas super baratas de plástico que estamos condenados, eu estou aqui novamente falando com o produtor. E o pessoal que critica, que me prova que eu estou errado, que colete isso e manda para o laboratório, porque eu mando. Eu mando e sempre dá bem, nunca dá mal. Então, o que me prova é o contrário, que eu sou errado, que eu preciso comprar e pagar 100. Agora, eu também sou vendedor.
Aqui no início tinha lá, eu sou dono de uma empresa. E a empresa eu fui obrigado a montar em 2014, porque não achava empresa para me vender o biológico, ou isso, ou aquilo, ou outro. Hoje eu compro até mais de empresas já do que para a minha empresa, porque daí eu compro para mim. Tá? Mas então eu tive que fazer isso. Então, mas se vocês quiserem, eu também vendo uma caixinha de inox de R$150 mil. Mas se tu quiser, eu te vendo por R$1.500. Você que escolhe. Quer começar, começa com 1.500. Agora, se tudo está errado, por que a SLC Agrícola, eu acho que vocês conhecem, quem quer, não precisa falar, está fazendo não tudo, mas quase tudo em todas as propriedades que eles têm pelo Brasil. Isso é ruim. Mas sobre o pó de rocha, se é ruim, por que o Bill Gates, o maior proprietário de terra americano, um dos maiores, é o maior comprador de pó de rocha? Que não planta nada, mas vende crédito de carbono. Ele teve uma aquisição há 2, 3 anos atrás de 50 milhões e vendeu por 500 milhões o crédito de carbono dele. E eu ganhei quanto? Pesão na bunda, só. E quando vier pagar, R$30, R$50, não vale nem a pena ir lá registrar e as exigências que eles fazem. Mas daí é que tu vai ficar com a tua agricultura melhor, para todo mundo da cidade. Está aqui, já mostraram um monte, está aqui as minhas oliveiras, uma pequena azeitona em cima ali. Os cogumelozinhos, isso aí a gente teria um monte de fotos. Mas como sugestão, no meio da palestra, não estou falando mal de ninguém. Menos palestrante, mais tempo por palestrante é o que a gente ouve aqui. Não dá para terminar o raciocínio nem começar. Tá? Então, todo mundo vai reclamar já, mas é muito pouco tempo. Por isso que a gente atropela. Algumas análises de solo, tá? Tanto de oliveira como sem oliveira, com tricoderma, sem tricoderma, com pó, sem pó. Aí eu já estou quase naquela, vamos contra a ramelização. O Werner estava preocupado. Eu tenho análise que eu tenho 8 anos sem pó, sem adubo, sem nada. As análises químicas caem e a produtividade mantém, professor. 8, 10 anos sem nada. E daí? A academia que volta a provar para o produtor que estamos errados. Essa aqui, nega lá em cima da minha irmã, tá? É o apelido dela, com adubo, com calcário, todos os anos, com cloreto de potássio, com tudo que tu imaginar. As análises estão aqui, 290 de potássio, 8 de fósforo. De novo, opa. Essa aqui, pó de rocha. A primeira área, aquelas que a maioria dos vídeos aí, 330 ppm de potássio. 330 ppm dá 700 kg de K2O por hectare. Para que eu vou comprar? Foi a primeira que eu eliminei totalmente a adubação em 2014, 11 anos. Olha a data lá em cima, feita agora só para o evento. Porque eu não faço mais quase análise de solo. Estou indo contra a minha agronomia? Não. Eu acho que a química, a farmacêutica, a agronomia, estão todas calibradas erradas. Tá? Mas quando eu pego essa mesma análise e espero 15 dias de seca, troca tudo. Sobe potássio, baixa fósforo, no mesmo local. Eu faço isso por gosto pessoal. Aí nós vamos indo para frente. Aí olha ali, 30 de fósforo, por uso de tricoderma. E daí quantos quilos colhia mais? 0. Daí, adiantou pular de 8 para 30? Mas tinha mais aquele fator, outro. Preciso de provas. Vamos aqui, olha aqui, 160 de potássio, 6 de fósforo. Olha a data que terminou a análise. Agora. Quanto eu colho nessa área? Os mesmos 80 sacos da outra. Não sei porquê, eu só estou mostrando, eu estou falando com o produtor. Por favor, me prove. Olha essa data lá, 2015, Laborsolo, a única empresa que na época, URGS, IAC, ninguém fazia. Quantos ppm de fósforo tinha no meu solo? Naturalmente. Se eu disponibilizar isso aí, eu tenho fósforo para quantos anos? 100, 200? Alguém conhece Antônio Alexandre Bizão aqui? Já ouviu falar dele? Eu perdi um resuminho que ele mandou de um grande pesquisador americano sobre potássio. Aí eu descobri de onde é que veio o meu potássio. Coisa para outro dia, estou falando com o produtor. Da terceira caixa que ninguém faz análise, da segunda que ninguém faz, da primeira que todo mundo faz.
Quando é que sai o potássio da terceira para a segunda? Quando a primeira come e a segunda transfere para cá e a terceira transfere para a segunda. Segundo esse pesquisador americano, com 80 anos de idade, nós temos potássio nos solos do mundo para 8.000 anos. Então tá, vamos em frente. Isso é meu. Aonde eu botei tricoderma. Qualquer pó? Não. Qualquer tricoderma? Não. Cepas corretas, de empresas corretas, empresa gaúcha. Porto Alegre. O que aconteceu com o fósforo? O que aconteceu com a produtividade? Nada, não mudou nada. Então, para que eu tenho que ter 36 miligramas de o ppm de fósforo? Preciso? Quando eu recebi uma crítica de um vendedor de adubo, eu pedi para ele, vamos hoje na minha casa à noite? Eu tenho 36 quilos de picanha. Eu não como, minha esposa não come, meu filho não come. Eu vou fazer os 36 quilos hoje e tu vai comer os 36, professor Bertolucci. Hoje. Ah, mas não cabe. Você já pediu para o pé de soja, se cabe 36 ppm nele para produzir os 244 sacos do americano? Estou jogando dúvida. A análise do meu pó, semelhante aos maioria, tá? 1% em média ali, o 0,99 de K2O, isso aí é erro ou da análise ou de coleta, em torno de 1%, que é a legislação, e 0,29 de fósforo. Estou trabalhando em média 4 toneladas a cada 2 anos, pela facilidade de um ano numa área, outro na outra área. Não preciso mais disso, mas como a gente está com a poupança barata ainda do pó, não virou tanta moda, eu vou colocando, tá? Então, nós começamos do contra. O pó que está ali aberto num sacolinho é bem semelhante ao da remelizadora de vocês aqui, mas está aqui a finura dele. 100% passando em 148 mesh. Mas se tu baixar ali, ó, basicamente 80% que a legislação fala, que 80% tem que passar numa peneira de 300 mesh, o meu 80% está em 37, 10 vezes mais fino. Precisa disso? Depende do Bertolucci e de quem pesquisa. Eu acho que não, mas eu estou ganhando no preço, não tem problema de eu usar todo ano. Isso aqui é um vídeo que vai mostrar o meu equipamento novo aí. É o trator mais novo que eu tenho na fazenda. 22 anos. Os dois equipamentos. O lado de trás é um distribuidor normal. Quando vem o pó um pouco molhado, se tu deixar chover muito, tu não consegue distribuir. O outro é o antigo nevoeiro, que hoje virou Brutus, da Stara, tá? Mas é os antigão, adaptado, feito algumas mudanças. O pó que vem seco, 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 que eu prefiro, é nesse aí que vai. Tá? Essa área aí é onde eu arranquei aquele pezão de soja que veio agarrado de micélios lá e cheio de nudulação. Aquela nudulação minha, eu estava reclamando que era pouco. Mas os meus colegas que botam 500 kg de adubo não tem aquela nodulação. Pó, quando vem meio molhado, aqui está acelerado o vídeo para caber nos 20 minutos. Não sei se estou quase não. Eu estou terminando também, se estiver demorando. Então vai naquele tradicional, senão tu mistura. Aqui é quando vem o pó seco, tá? O vizinho está agradecendo. Mas o vizinho sou eu. Mas é tão barato que não tem problema também. Isso aqui é um comparativo. Isso aqui é aquele banquinho de mineiro tirar leite, doutor Eduardo. Aí. Você quer esse banquinho de adubo? É um pouco de exagero. Pó de rocha? Depende. 60, 80 nutrientes. Você quer sentar nesse ou nesse? Se eu tirar uma perna dessa, você vai cair? A planta vai cair? A resiliência dela, a produtividade, a resistência, vai? São 60, 80 pernas. Esse aqui fizemos com o chat GPT da mulher lá, não sei o quê, acho que deu 39, tá bom. Esse é o meu projeto agora, é tentar acertar isso. Essa é a minha plantação de oliveira, que a maioria... Quem foi para Foz do Iguaçu, Mato Grosso, passa na frente disso na cidade de Campo Herê, na frente do asfalto, tá? É uma foto de 3, 4 anos atrás. Ou isso aqui. Tentando essa agricultura de pó, de biológico, etc., ainda vai química de bora, não bora, aumenta bora, baixa bora, bota cálcio, tira cálcio, ou culturinha difícil. Mas boa parte do meu azeite, o doutor Eduardo está levando um aí, obrigado, merchandise.
A minha marca é Fattoria, ou Fattoria, que é o nome, fazenda em italiano, mas vocês têm aqui em Ijuí, gente já com azeitonas e começando os biológicos. Vamos fazer uma propaganda. Michael, levanta aí para o povo lá, ó, pé de oliva. Começando a fazer o mesmo processo. Depois eu passo o meu Pix aí, tá? Então, toda essa coisa rápida, a gente teria muito assunto, espero que eu não tenha estendido muito o prazo. É isso aí, tá? Então, tá aí, quem quiser, tem o telefone, trocando informação, fala um monte de erro que eu fiz, mais erros do que acerto, mas é assim que funciona a humanidade. Vamos à academia aí, por favor. Esquece só dinheiro. E você vem aquela parte política, que tem que ser isso, você não é concursado público com estabilidade, então diz, não faço. Vou fazer se eu posso fazer tecnicamente, cientificamente, sem viés econômico. Isso não funciona, você me pagou, mas não dá. O que tem muito hoje, a gente vê em palestras, é ajuste. Quem é produtor sabe, deu errado o teu produto, porque era para fazer até as 11h59 da manhã e tu fez ao meio-dia. Então a culpa é tua, é o bico, é o peão, é a água, é a dureza, nunca é do produto. Obrigado, boa tarde, estamos aí. Então, como foi falado ali, eu trabalhei 36 anos na BASF, em 14 eu saí e fui trabalhar na lavoura. Então, desde então, eu estou sendo literalmente um agrônomo. Até então, eu era agrônomo, era o que... Quando eu formei em 77, aí diziam que eu estava vendendo minha alma para o diabo, porque eu fui trabalhar em multinacional. Depois, aqueles que me chamavam, que eu tinha vendido água do diabo, vieram pedir emprego para mim. Mas aí já era tarde, então, quando eu estava saindo, hoje, a maioria dos agrônomos que formam está indo para a empresa química para vender alguma coisa. Então, eu passei por essa fase, saí da parte dos químicos, fui direto para... Mudei paulativamente para a área regenerativa, e tem um monte de informações que eu tive na lavoura, igual o Roman falou, tem muita coisa prática, que é diferente do que eu aprendi na faculdade, eu te diria até que, vamos dizer assim, 80% do que eu estudei lá não vale mais para mim. Mas o que eu vou fazer? Eu vou informar aqui agora o que eu, de fato, estou aprendendo lá na propriedade, o que a planta está me mostrando. A planta não é política, ela responde aquilo que ela mostra o que é. Então, não precisa representar nada. A nossa propriedade fica nessa região aqui, fica um pouquinho para frente da área do Chiapeta, do Marcelo, onde vocês estiveram ontem. Então, é fácil de acessar. Eu sou muito fã do livro da Ana Maria Primavera, dos conhecimentos dela. Eu formei em Santa Maria, então a gente é da escola onde ela e o marido dela trabalharam há alguns anos, então ela tinha um conhecimento muito bom, porque ela já é finada. Mas o livro dela, Manejo Ecológico do Solo, é, sem dúvida, uma espécie de catecismo para mim. E quem não o conhece, sugiro lerem-no. E ela disse que tem uma série de aprendizados nesse livro, mas um deles é que ela nos ensina como a natureza recupera um solo. Então, isso aqui é um solo degradado, e como é que, então, a natureza faz para recuperar esse solo? Primeiramente, ela cobre o solo com plantas rasteiras, após vem as arbustivas, até que volte à floresta, e aí, então, vem as raízes profundas, e isso, na minha concepção, é literalmente uma agricultura regenerativa. Porque o que faz essa raiz mais profunda? Antes disso, qual é a pergunta? O que é a erosão? É a degradação da argila. Então, o que acontece com a argila? O alumínio fica na superfície e o silício desce. No momento em que eu tenho raízes profundas no solo, esse silício retorna à superfície e volta a fazer outra vez argila. Então, isso é agricultura regenerativa. E isso o pó de rocha me ajuda muito a fazer, porque, na verdade, para fazer esse processo aí, tem que ter muito ácido orgânico.
E aí o ácido carbônico, que é formado pelo pó de rocha no solo, em associação com plantas de cobertura, é que faz esse processo. Então, o que podemos copiar do que a natureza faz? Então, implantar plantas de cobertura, mistura de plantas rústicas que forneçam energia, proteína, além de um robusto sistema radicular. E, principalmente no modelo atual de agricultura nosso, nós precisamos pensar em desintoxicar o solo. E qual é o maior vilão nosso que está intoxicando o nosso solo? O que vocês acham? É o químico? É o defensivo? É o quê? É esse aqui, ó. É o fertilizante. O fertilizante é o quê? É uma rocha tratada com ácidos fortes, principalmente o sulfúrico. E isso a gente joga no solo todo ano, ano após ano, e quer que a natureza acompanhe a vida com todos esses químicos tóxicos. Ácido bateria eu jogo todo ano 2, 3 vezes no solo e quero jogar biológicos em cima disso. Ou o ácido, ou alguma coisa não vai bater com a outra. O Tico e o Teco não estão fechando nessa história aí. Então, o que são os fertilizantes, na verdade? São rochas tratadas, são remineralizadores, como o professor nos ensinou agora há pouco, tratadas com ácidos fortes, para solubilizar o nutriente nela contido. E como é que eu faço? A natureza vai fazer, então, para degradar essa pedra, uma rocha natural. Ela tem que prescindir de ácidos orgânicos. Então, teve, nessa origem aí do uso de pó de rocha na agricultura, quem estuda um pouco vai estudar que houve um livro editado na Alemanha em 1865 por um médico chamado Julius Hensel. Esse era um médico que defendia que, para tu ter curar as doenças dos humanos, tu tinha que resolver o problema da comida. Que tu resolve o problema da doença, deixando a pessoa literalmente saudável. E nós teríamos que, então, botar alimentos na mesa da pessoa com todos os nutrientes, não só com NPK, como nós temos hoje. E isso, na medicina, é nada mais do que uma prova do que nossa comida que nós estamos ingerindo é totalmente desbalanceada. Nós precisaríamos ter esses 60 nutrientes que estão presentes nessa rocha aí. Bom, então, nas últimas safras na nossa propriedade, nós não usamos mais fertilizantes químicos, nas últimas safras de soja, e usamos, então, na nossa propriedade de 640 hectares, no total, 12.500 toneladas de pó de rocha espalhadas sequencialmente, deu uma média de pouco mais de 20 toneladas por hectare. E dessas origens aí, um bom pouco de Santa Rosa, do Carpenedo, outro tanto de Sarandi, da Construbras, outro tanto de Soledade e mais um tanto de outras aí, inclusive alguma ardósia de Santa Catarina. Como é que a gente fez essa distribuição? Na entre-safra, nos anos onde a gente não planta trigo, aproveita e bota pó de rocha, que vem da indústria dessa forma. Daí, a maior parte eu espalhei com esse equipamento aqui, que quando era muito fino, espalhava para o vinho também, mas ficava desse jeito. Então, a ideia que nós tínhamos, então, desde 2017, nós temos isso, e hoje, as últimas 5.000 toneladas, nós já espalhamos com esse equipamento aqui, que é bem mais preciso e bem mais... Só que tem que ter produto seco, como foi falado ali. Mas aí vamos dizer assim, a distribuição dele é muito perfeita. Esse é o pó de rocha que nós espalhamos essa última safra, mais 500 toneladas, nessa granulometria, que também, literalmente, como o Romão falou, ele passa na peneira do pulverizador. Se eu quiser pulverizar esse produto, tem como. Então, assim tem que ser o pó de rocha, para ter uma reação mais rápida no solo. Agora, sem dúvida, o grande sucesso que nós temos na agricultura regenerativa vai depender da quantidade de cobertura que nós colocarmos. Isso é essencial. Então, no início, como está escrito aqui, eu procurei tirar resultado econômico das plantas de cobertura. E isso eu fiz por algumas safras e vi que isso não é certo. Nós precisamos plantar
para a terra comer, literalmente. Ah, mas e como é que eu vou sobreviver? Bom, dê um jeito. Não adianta tu aumentar a extensão da tua propriedade e não ter rentabilidade. Então, no início eu trabalhei com culturas solteiras, como essa aqui também. Aliás, essas duas aqui, na minha opinião, foram as piores que eu já usei, porque elas têm um sistema radicular extremamente deficiente, bem na superfície, e isso talvez num mix possa ter alguma utilidade, mas como planta solteira, esquece. Depois eu trabalhei também bastante com aveia preta, mas esse sistema aqui também não se mostrou muito eficaz. Já esse outro aqui, em cima de capim-sudão, esse sim. O sudão é uma gramínea de verão excepcionalmente responsiva. Então, o que nós estávamos fazendo, então? Procuramos fazer, mas não tínhamos variedade de soja precoce para conciliar. Porque para tu conseguir uma boa massa de capim-sudão, você teria que ter um soja precoce. Porque essa é uma gramínea de verão e para ela dar uma boa massa, tu terias que plantar ela no mínimo até 15, 20 de fevereiro. Então, as variedades de soja até então não davam muito certo. Então, felizmente, na última safra agora apareceu um material aí da Pampiana, que produz em 120 dias, então, para o ano que vem, nós vamos aumentar isso aí. E agora, a minha ideia, além do sudão solteiro, misturar com algum tipo de ervilhaca que consiga fazer proteína, porque o carbono é importante, mas isso aqui, para dar resposta na soja, leva mais tempo, porque ela é uma planta muito lignificada. Então, para degradar isso daqui, leva muito tempo. Então, eu preciso, na lavoura, ter bastante velocidade na hora de degradar os vegetais que eu acrescento. Então, o capim-sudão, sem dúvida, é uma alternativa excelente e nós queremos aumentar isso. Bom, então, desde 2020, nós passamos a usar, então, culturas apenas visando enriquecer o solo, buscando melhorar o perfil e matéria orgânica. E aí, eu desafio muito a nossa academia e nós também, porque nós não estamos trazendo plantas novas para o sistema. Hoje eu vi o tremoço tendo ideia de resgatar o tremoço, que é, de fato, uma excelente cobertura, mas eu não consigo mais produzir ela, porque para produzir uma planta de cobertura, tem que fazer 2, 3 aplicações de fungicida. Esquece, eu não uso defensivo em cima de planta de cobertura. Então, nós precisamos melhorar a genética disso. Então, isso aqui é um exemplo do que a natureza tem muita coisa a nos ensinar e tem muita planta para nós melhorar o sistema radicular. Eu não sei se alguém já viu uma lavoura assim, mas eu, para conseguir semente dessa coisa aí, é uma planta silvestre, que a maioria odeia, mas ela é, hoje, a planta que mais me dá retorno no solo, em termos de estruturação. Hoje, uma grande dificuldade que eu tenho é de eliminar o nabo forrageiro, que o nabo forrageiro, perto da flor roxa, é extremamente mais pernicioso. Por quê? Porque ele não tem essa micorriza aqui. Essa micorriza que forma muito pouco no nabo, tem em abundância na flor roxa. É a única planta que tem um duplo sistema radicular, que tem a raiz pivotante e fasciculada na mesma planta. Então, outro defeito sério que o nabo tem, ele germina o ano todo. E nessas manchas aqui onde um pé sementou, essa planta aqui forma uma alelopatia ou uma supressão tão grande com a soja que vai me dar prejuízo na soja da sequente. E ela germina, então, o ano todo, o nabo, enquanto que a flor roxa germina praticamente só no outono. Então, a sequência, então, das coberturas que eu estou fazendo agora é isso aqui, é uma mistura de 40 quilos de ervilhaca, 20 quilos de aveia ucraniana e 10 quilos de flor roxa por hectare. Essa combinação, até chegar a isso, não foi fácil, porque eu tentei fazer essa planta solteira só de flor roxa, não deu muito certo, porque a relação CN é baixa. Então, a planta, depois de secar, de terminar o ciclo, em questão de 15, 20 dias, a entrelinha da soja estava pelada. E aí eu cheguei a medir a temperatura do solo a 5 centímetros de profundidade no verão, que chegou até mais de 50 graus.
Então, eu precisava ter outra planta para misturar, para ter coberta a entrelinha da soja. Aí misturamos isso com ervilhaca. Não deu certo. A ervilhaca ficava presente nas partes de terra boa e nas partes de terra fraca a flor roxa tomava conta. Então, é que nem foi falado hoje, consorciar plantas não é bem assim. Tu tens que ver cada uma. Como é que eu consegui resolver isso? Plantando aveia ucraniana. Na presença da aveia ucraniana, as outras duas plantas começaram a se comportar. E aí, então, a partir de então, eu estou fazendo praticamente só isso. Então, é um resultado sensacional. Isso aqui me dá uma massa, olha, entre as melhores que eu já vi. Então, esse é o resultado desse tratamento aí. Olhem de perto isso. Então, o que é o melhor? Nos últimos anos, eu fiz alguns trabalhos. É melhor eu matar uma delas antes ou deixar até a colheita? Ano passado, nós fizemos essa pesquisa e o melhor resultado foi onde eu deixei as 3 plantas senescerem até o final, onde a soja menos sofreu na seca. Então, mostra que, se eu não atrapalhar a natureza, eu já estou fazendo muita coisa, por incrível que pareça. Então, vejam a massa que isso dá. Então, deixa isso secar, isso fica uma palhada excepcional para, em cima disso, plantar. Então, é gostoso tu fazer na propriedade o que tu gosta. E como, então, eu aposentei agora, depois desses 10 anos pós-aposentadoria, eu estou me sentindo muito mais agrônomo do que até então. Porque hoje eu estou fazendo o que eu gosto. Até então, eu vendia coisa, e no final, quando nós estávamos mexendo com os químicos, tu sentia que essa não tem futuro. Essa agricultura Revolução Verde que nós estamos praticando hoje, ela não é sustentável. Então, se alguém quiser continuar insistindo, continue. O que eu estou fazendo pode não servir para mais ninguém, mas para mim está servindo muito bem, e é por aí que eu vejo que nós temos que sair. Temos que achar alternativas. E essa aqui, para mim, foi sensacional. Aí está, então, o resultado do plantio em cima disso. E a grande coisa boa que a flor roxa me proporciona, que foi falado ontem aqui, que o grande problema nosso é a erosão outonal. Tu escolhe a soja em cima de um tapete verde. Quem não gostaria de ter isso? De graça. Então, essa ressemeadura natural é fantástica. Eu planto trigo aqui em cima disso com muita facilidade e desseco isso aqui com maior facilidade. Então, a convivência da flor roxa na propriedade tem sido muito, muito mais fácil do que na presença do nabo forrageiro. Então, hoje, um grande desafio meu é eliminar o nabo forrageiro. Então, agora, o que mais eu vou fazer, não sei. Mas a verdade é que essa mistura, por enquanto, está muito boa. Então, a minha propriedade é dividida mais ou menos isso, em 30% a 40% da área eu planto trigo, e o restante, nas partes mais baixas, vai ser trigo a cada 2 anos, e nas áreas mais altas, por causa do risco da geada, 1 ano sim, 1 ano não. E o que eu uso no trigo, porque o pó de rocha não nos dá nitrogênio, eu estou usando, então, essa mistura aqui, 150 de DAP mais 100 de ureia. Faço mistura na hora de plantar, e é o que eu estou fazendo. E esse, assim, é o resultado. Então, isso aqui é o resultado da aplicação de um glifosato, 1,5 litros, 10 dias antes da planta, e aqui está o resultado do plantio. E alguém pode me perguntar, e como é que estão as produtividades? Então, aqui vocês veem, então, no mapa de colheita, na última safra, que eu tenho 9 glebas de lavoura. Então, vejam que tem uma área aqui muito ruim, e tem umas áreas melhores, aqui uma bem melhor. Então, aí vocês veem, então, que a média da produtividade na minha produção ficou em torno de 53.400 quilos por hectare. Não foi uma média boa, mas teve também um detalhe aqui. Essa área aqui é uma área que é arrendada, e nela nós tínhamos, de 6 anos, 4 anos plantado trigo. E eu te diria que a trigo em cima de trigo é, sem dúvida, a pior das coisas que nós podemos fazer, porque o trigo não melhora o solo, ao contrário, ele piora o solo. Então, nessa área aqui, agora renovamos o arrendamento e já tem lá esse mix de cobertura e já tem de novo pó de rocha. E nessa área aqui,
Nós não tínhamos colocado muito pó de rocha, só 8 toneladas. Então, isso mostra, e 4 de calcário, para no modo antigo. Então, esse manejo não deu certo. Então, se eu quiser sair para algum lugar, eu preciso melhorar o meu manejo. Então, nessa área melhor aqui, olha a produtividade que eu tive. Alguém vai dizer, mas 7 anos sem adubo, tu colhe 30 sacos por hectare? Não, está aqui, ó, a média uma boa média, acima de 60. Ou 60 sacos por hectare, então. Então, mostra que é uma agricultura bem mais econômica. Eu, no último ano, não fiz nenhuma aplicação de inseticida, nenhum tratamento químico de semente, nada, apenas 2 aplicações de fungicidas multissítios da propriedade. Então, em termos rápidos, essa é a minha contribuição que eu poderia dar para os senhores. E, sem dúvida, eu fui muito rápido na minha apresentação, mas eu te diria que tem muita coisa para nós falar a mais. Por exemplo, como é que eu faço o acompanhamento? O pó de rocha, ele não é detectado pelo sistema de análise hoje, de Currolas. Ele não é hoje detectado. Então, como é que eu vou continuar? Eu tenho que botar mais pó de rocha? Como é que vai ser a coisa? Então, na minha opinião, eu estou seguindo esse caminho aqui, e quando essas áreas verdes aqui começarem a baixar, eu vou ter que repor. Mas, se não, eu tenho uma poupança muito boa no solo hoje, então, meu custo do ano passado não chegou ficou menos de 6 sacos de soja por hectare. 6. Então, esse é, sem dúvida, o grande benefício nesse manejo aqui. Ok, senhores? Muito obrigado.